Nosso ser é vacilante, né? Por isso a gente precisa orar ao Senhor, para que Ele o tome, para que Ele o prenda com amor, para que possamos em cada instante da nossa vida glorificar a Deus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o nosso testemunho. Ano passado eu estive aqui substituindo o pastor Augusto e preguei sobre a lei de Deus, a primeira tábua da lei, né? Nós vimos aqui os 3 primeiros mandamentos, né? E eu fiquei devendo a vocês o 4º, né? E a gente vai ver sobre ele hoje, sobre a primeira tábua da lei que Deus entregou ao povo através de Moisés, lá no Monte Sinai. E na primeira tábua da lei, o Senhor estabelece a relação do seu povo com Ele, como eu devo lidar e me relacionar com Deus, né? E a gente viu aqui algumas coisas que a gente vai rever para poder tomar, então, o prosseguimento, né, desse assunto. Abra, então, a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, e vamos ver a entrega da lei de Deus ao povo de Israel, ao seu povo, ali aos pés do Monte Sinai. Diz assim o verso 1 do capítulo 20 do livro de Êxodo: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aí, vamos orar a Deus mais uma vez, pedir a sua assistência para esse momento de exposição da sua palavra. Deus bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, como é bom e prazeroso estar em tua presença, Senhor. Como é bom cantar os teus louvores, a tua grandeza, o teu amor, a tua graça. Como é bom trazer à memória quem tu és, ao mesmo tempo que nós contrastamos com quem nós somos, com a nossa própria pecaminosidade, a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a tua lei. E nós nos achegamos diante do Senhor com um coração quebrantado e contrito, para confessar ao Senhor a nossa incapacidade, para pedir ao Senhor que nos prenda, que nos aproxime do Senhor, que nos guarde em tua graça, em tua sombra, em tua bondade e misericórdia. Firma os nossos passos, nos faz andar, Senhor Deus, diante da tua presença, nos faz amar o Senhor, amar a tua lei,
E nesse momento que nós a lemos aqui, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para que Ele nos assista, para que Ele nos fale ao coração, para que Ele abra nosso entendimento, os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para compreendermos a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, nessa noite, visita-nos com graça e poder, fale profundamente aos nossos corações, desafia-nos a viver a nossa vida para Ti, em santidade, em retidão, capacita-nos, ó Senhor Deus, a sermos testemunhas de Cristo Jesus nesse mundo, para que a nossa luz brilhe diante dos homens e eles vejam a Tua glória, meu Deus. É o que nós Te pedimos, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Hoje nós veremos o 4º mandamento, o dia de descanso. Antes, porém, é bom relembrar algumas verdades vistas da última vez que preguei sobre a primeira tábua da lei, vendo os 3 primeiros mandamentos. E nós, naquela época, naquele momento, nós enfatizamos algumas coisas aqui que são importantes para que a gente tenha isso em mente, para nos aproximarmos da lei de Deus, para interpretá-la, para entendê-la, para buscar aplicar a nossa vida. Vimos aqui com vocês que a lei moral de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, ela é a manifestação do seu ser, a revelação de seu caráter santo e de sua vontade para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Vimos também que os 10 mandamentos são um resumo de todas as obrigações e de todas as proibições manifestas por Deus em sua palavra. Os 10 mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Vimos com vocês que a lei de Deus ela é absoluta, os 10 mandamentos, o decálogo, a lei moral de Deus, ela é absoluta. Há leis no Pentateuco, nos 5 livros das leis, que são leis civis. Tem leis cerimoniais, tem leis políticas e sociais para o povo de Israel, de como eles deveriam se organizar enquanto nação. Todas essas outras leis, elas não se aplicam aos gentios, aos seres humanos fora, do contexto de Israel, de Judá, dos judeus. Porém, a lei moral de Deus, o decálogo, essa sim é absoluta, se aplica a todos os homens, em todas as épocas. Ela nunca vai ficar ultrapassada, ela nunca pode ser relativizada. Ela é para o homem daquela época, ela é para o judeu, ela é para o homem de hoje, ela é para o gentio, ela é para todos os homens. E todos os homens vão ser julgados mediante as cláusulas da lei moral de Deus, que é absoluta. Jesus mesmo falou, e Mateus registrou no seu evangelho, no capítulo 24, verso 35, ele disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ela nunca muda, a lei moral de Deus nunca muda. Jesus mesmo falou, e Mateus registrou em seu evangelho no capítulo 5, verso 17 e 18, nenhum i ou um tio jamais passará da lei sem que tudo se cumpra. Deus nos chamou para ter com Ele uma aliança de vida. Temos na lei de Deus, então, as cláusulas dessa aliança. Para que eu possa me relacionar com Deus, eu preciso observar as cláusulas da aliança que Ele estabeleceu quando me chamou para ter essa relação de vida e de comunhão com Ele. Na primeira tábua da lei, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com Ele. Vocês sabem que Deus entregou a Moisés 2 tábuas. A primeira tábua da lei concentra-se nos 4 primeiros mandamentos, que estabelecem como eu devo me relacionar com Deus. A segunda tábua da lei, com 6 mandamentos, estabelece como eu devo me relacionar com o meu semelhante, com o meu próximo. Então estamos aqui procurando compreender o que Deus estabeleceu como cláusula na nossa relação com Ele. Ali, na primeira tábua da lei, encontramos todas as orientações de como Deus quer ser ou quer que convivemos com Ele. Ele quer que a gente preste culto a Ele. Ele
nos revela como deve ser devidamente o homem se aproximar de Deus em culto. O primeiro mandamento, nós vimos aqui com vocês, diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós vimos aqui com vocês que esse primeiro mandamento responde a uma pergunta. E qual é essa pergunta? Quem deve ser adorado? E a resposta que nós vimos aqui com vocês é Deus somente. Ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, dizendo que ele não precisava passar pelo sofrimento da cruz, que ele daria todos os reinos a Cristo se ele o adorasse. E Jesus diz a ele: arreda, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então, o primeiro mandamento nos apresenta essa pergunta na nossa relação com Deus: quem deve ser adorado? E a resposta é Deus somente. O segundo mandamento, que nos diz: não farás para ti imagem de escultura com o fim de adorá-las. Vimos que esse mandamento responde a uma outra pergunta na nossa relação com Deus. Já que é Deus que deve ser adorado e Ele somente, como Deus deve ser adorado? Esse mandamento pressupõe essa pergunta. E a resposta ao segundo mandamento, essa pergunta, é: Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Ou, cabe também na interpretação do texto, pelo Espírito e pela verdade revelada. Ou também cabe como interpretação através do Espírito, através da palavra de Deus revelada a gente. Deus revelou a sua vontade, e como eu devo adorá-lo? Eu devo adorá-lo através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Não através de imagem de escultura, não através da imaginação humana. Deus revelou como Ele quer ser adorado. E eu preciso buscar na palavra, pela orientação do Espírito, a maneira pela qual eu devo agradar a Deus, em culto e na vida. O terceiro mandamento, nós vimos aqui com vocês, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vimos que o terceiro mandamento responde à pergunta: qual deve ser a nossa atitude para com Deus em culto e na vida? Quem deve ser adorado? Deus somente. Como deve ser adorado? Em espírito e em verdade, não através de imagem, de escultura ou da imaginação humana. Com que atitude eu devo me aproximar de Deus ao adorá-lo? E o terceiro mandamento responde. Vimos que a resposta é essa: preciso me aproximar de Deus com reverência e com santo temor, não tratando com leviandade as coisas de Deus, honrando o seu nome e assumindo os nossos votos e os nossos compromissos firmados com Ele. Não devo tomar o nome de Deus em vão, não devo chegar para cultuá-lo, displicentemente. Não devo viver uma vida incoerente lá fora e chegar no dia do Senhor para cultuá-lo. Não devo tratar as coisas de Deus, o nome de Deus, de forma leviana. Preciso ter uma santa reverência e um santo temor diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Agora, estamos diante do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse mandamento procura responder à pergunta: quando? Quem? Como? Com que atitude? E quando? Os 4 mandamentos estabelecem a nossa relação com Deus. Quando devemos cultuar a Deus? Essa é a pergunta que o quarto mandamento responde. Alguém entre vocês poderia pensar aí no seu
coração, na sua mente, e responder de imediato. Sempre a gente deveria cultuar a Deus, né? E isso é verdade. Porém, Deus estabeleceu um dia. Devemos viver para a glória de Deus a todo instante, a cada instante da nossa vida. Mas Deus estabeleceu um dia para que de forma solene o seu povo o adore e cultue a Ele, se chegue a Ele, exclusivamente. Eu adoro a Deus todos os dias, eu busco a Deus em oração todos os dias, eu vivo a minha vida, os meus afazeres, buscando a orientação de Deus, sondando o meu coração. Porém, o que Deus pede nesse quarto mandamento é um dia exclusivo e não dividido, né, com outras preocupações dos afazeres da vida, com o trabalho, com os estudos, com as tarefas do dia a dia. Deus quer que eu dedique um dia exclusivo para o Senhor. É isso que implica o quarto mandamento. Quando devemos cultuar a Deus? No dia que Deus estabeleceu, para que exclusivamente busquemos a sua presença. Então, a primeira tábua da lei e o dia do Senhor, o dia de descanso, é o que nós vamos ver agora. Mas, em primeiro lugar, é necessário que a gente entenda, compreenda, para interpretar corretamente esse mandamento, porque você sabe e eu sei, que esse mandamento tem trazido muitos debates no cristianismo, principalmente na questão de qual é o dia. É o sétimo dia, como estabelece no Antigo Testamento? É o primeiro dia, como os cristãos hoje fazem no domingo? Então, há muitas dúvidas, muitos questionamentos, e nós precisamos compreender, interpretar corretamente, para não estar vivendo e incorrendo em erros. Porque a Bíblia nos diz que tudo que a gente faz que não é pela convicção da verdade é pecado. Tudo que a gente faz em dúvida, sem ter certeza de que estamos fazendo pela palavra de Deus, é pecado. Qual o conceito judaico do Shabat, do dia de descanso, desse dia que Deus separou? O Shabat não significa simplesmente descanso. Na compreensão da nação de Israel, da mente judaica, mas sim a consumação de uma obra que estava sendo feita. Aponta para a satisfação e a alegria pelo término de um trabalho. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa igreja, ela tem 150 anos de existência, desde que se começou o trabalho aqui em Recife. Ela tem 145 anos de organizada como igreja. Ela teve vários pastores que passaram por aqui. Ela teve momentos de êxito, momentos de alegria, momentos de crescimento, momentos de prazer e momentos de crise, de dificuldade, de enfrentamentos. No ano de 1956, ela passou por uma divisão, onde uma boa parte saiu da denominação presbiteriana do Brasil e formou uma outra denominação. Ficou com todas as instalações. E a parte que foi fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil, que era a minoria, foi posta para fora. Ficou sem templo, ficou sem lugar de se reunir e começou tudo do zero. Ela peregrinou por causa disso por vários endereços no decorrer da história, de 1956 para cá. Há 6 ou 7 anos é que nós conseguimos construir esse belo templo, né? Então, quando a gente conclui uma obra disso, que demorou tanto tempo, uma igreja que sofreu e perdeu quase tudo dos seus bens materiais, né? Ela olha com satisfação e com alegria, né? Puxa vida, conseguimos alcançar isso. É isso que estava acontecendo lá na criação. Deus tinha terminado a obra da criação, e Ele estava se alegrando, contemplando o seu trabalho realizado. Diz lá, a cada dia que Deus estabelecia algo na criação, tem lá no texto, e viu Deus o que fizera, e que isso era bom.
No último dia, quando Deus faz o ser humano à sua imagem e semelhança, que depois Deus cria a mulher, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Deus estava contemplando, tendo prazer, aquele senso de realização por terminar uma coisa que ele começou. E então ele separou aquele dia. Ele santificou aquele dia. É isso que é a palavra separação ou santificação. Mas para quem que Deus separou aquele dia? Essa é uma pergunta hermenêutica que a gente faz ao texto, para entender. Foi para ele ou foi para o homem? Foi para o homem. Mesmo antes da queda acontecer, Deus providenciou um dia em que o homem pararia todo o seu trabalho para ter mais tempo de estar com Ele e gozar da comunhão com Ele. Deus não só separou este dia, mas também o abençoou, o santificou. E a gente percebe que ao longo da história houve muitas tentativas para tirar a importância desse dia. Essas tentativas ou procuravam negar a bênção desse dia, ou procuravam negar a singularidade desse dia. E infelizmente, mesmo entre cristãos, percebe-se essa tendência de diminuir o valor do dia do Senhor. Você ouve pessoas cristãs dizerem que todos os dias são iguais, não há diferença entre o domingo e outro dia de semana, todo dia temos que santificar a Deus. Isso é verdade em parte. O perigo disso é que você tira a santidade ou a exclusividade do dia do Senhor. Por outro lado, nós vemos cristãos radicais e extremos tornar esse dia um dia triste, um dia pesado, um dia de proibições, não pode nada. Então é um dia que você fica tenso, não sabe o que você vai fazer para não quebrar o dia do Senhor. Ou se relativiza, tornando um dia comum como outro qualquer, ou tira o prazer desse dia para ser um dia pesado e um dia cheio de proibições. Ou ainda, há pessoas que secularizam o dia do Senhor. Alguns têm tomado o dia do Senhor para si e dito: este dia é meu dia, tirando-lhe a santidade do dia, reduzindo o conceito de descanso apenas a lazer. É o dia que eu vou sair com minha família para o zoológico, para o parque, para a praia, vou descansar, e associa descanso a lazer e quebra a santidade desse dia. Mas o que é que a Bíblia nos ensina sobre esse dia? Antes, vejamos algumas curiosidades que nos servem como argumento extrabíblico para compreender o valor desse dia. Muitos povos antigos guardavam esse dia. Por exemplo, os assírios, os egípcios e os gregos guardavam esse dia como dia santo. De onde eles tiraram isso? Porque eles não tinham a revelação escrita de Deus, do próprio conhecimento geral da criação. A maioria das nações antigas, da antiguidade, eles têm uma narrativa da criação, com nuances diferentes daquilo que a Bíblia traz, mas o que é isso? É a revelação geral de Deus. Isso foi passado de forma oral, pelos povos, que vieram de uma só semente, de uma só raiz. É do próprio conhecimento geral. Antes mesmo da lei de Deus ser entregue ao povo de Israel, o povo de Israel já guardava a lei de Deus, antes dela ser entregue de forma escrita. Ela era repassada de forma oral, e eles já guardavam, antes mesmo de ser entregue os 10 mandamentos aqui em Êxodo capítulo 20. Se você vê Êxodo capítulo 16, quando Deus manda o maná, durante aquele período que o povo passou no deserto, Deus dizia que o povo não poderia pegar mais daquilo que eles precisavam para o dia. Se eles pegassem e desobedecessem, a comida apodrecia.
E assim deveria ser todos os dias, para que ele entendesse que todos os dias Deus dá o sustento necessário à nossa vida. Mas o sexto dia, diz Deus a Moisés, eu vou colocar o povo à prova para ver se eles me obedecem ou não, para ver se eles obedecem à lei ou não. No sexto dia, eles vão pegar a porção dobrada, porque no sétimo dia eles não podem trabalhar. E a comida não apodrecia, só no sexto dia, para o sétimo dia. O povo já guardava, já observava a lei antes mesmo dela ser entregue. Também a gente observa, lá em Gênesis capítulo 4, do sacrifício de Caim e Abel. Porque o texto lá no original nos diz que nos fins dos dias, né? A tradução em inglês é weekend, no fim da semana de trabalho. De 6 dias farás toda a tua obra, mas o sétimo dia trarás a Deus um culto. E Caim, ao final dos dias de trabalho, foi levar um sacrifício a Deus. Abel, por sua vez, observando o exemplo do seu irmão, foi também cultuar a Deus. De onde eles tiraram isso? Aprenderam com seus pais, que aprenderam de Deus, que santificou o sétimo dia e separou para que o homem pudesse gozar de comunhão com ele. Lembremos-nos de que a lei moral de Deus, ela é perpétua e ela é absoluta. O quarto mandamento não pode ser relativizado. Ele é para hoje. Mas se isso é verdade, então como entendê-lo para guardá-lo? Devemos observar o sétimo dia, o último da semana? Ou qual a razão de se guardar o primeiro dia da semana? E aí a gente precisa compreender algumas coisas do que a Bíblia nos ensina. O Shabat, apesar de ser transliterado para o nosso calendário como sábado, não deve ser reduzido apenas ao sétimo dia da semana, porque não é esse o sentido. Nós não podemos reduzir um mandamento a uma coisa única. Cada mandamento, isso é uma regra hermenêutica de se interpretar a lei de Deus, cada mandamento abrange uma área da vida, e aí a gente não pode reduzir os mandamentos. Mateus capítulo 5, Jesus está chamando os seus discípulos e reinterpretando a lei para eles. Vocês ouviram o que foram dito pelos antigos: não adulterarás. E o que eles fizeram? Reduziram o sétimo mandamento, que trata da santidade da sexualidade, para apenas o ato de adultério. Eu, porém, vos digo que o mandamento não se reduz apenas a uma ação. Se no coração um homem olhar para uma mulher com intenção impura, diante de Deus ele já cometeu o adultério. O mandamento abrange não somente o ato, mas abrange a intenção do coração. Ouviste o que eles ensinaram a vocês: não matarás, como se matar fosse apenas você tirar a vida de alguém. Eu, porém, vos digo que se você matar a pessoa no seu coração, nos seus relacionamentos, se você odiar uma pessoa, você já matou no seu coração a pessoa. O mandamento, ele abrange, ele é profundo, ele abraça áreas da vida, fala sobre a santidade da vida criada por Deus. O mandamento não matarás. E por aí vai, Jesus está reinterpretando a lei, desintoxicando os seus discípulos da religiosidade, que parece ser uma coisa muito rígida, mas é reducionista. E o mandamento não pode apenas ser reduzido a um dia da semana. Não é esse o sentido do Shabat. Essa não é a intenção de um mandamento absoluto. O princípio aqui estabelecido é um dia a cada 7 dias. A razão é a obra da criação. Verso 11 nos diz exatamente isso: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou, porque é um mandamento universal.
e não apenas para os judeus. Mesmo o estrangeiro que não podia participar da Páscoa dos judeus, teria que guardar o Shabat. Veja o versículo 10, no finalzinho. Quem é que deveria observar a santidade desse dia? O sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro que não é judeu, que vive em tua casa, que está em tuas terras, nem o estrangeiro das suas portas para dentro pode quebrar esse mandamento trabalhando nesse dia. Mas também a palavra do verso 8, lembre-se do sábado para o santificar, está no texto hebraico como um particípio. Ou seja, ele seria melhor traduzido se fosse lembrando-se. Porque o particípio aponta para uma ação contínua. Lembrando-se, o povo deveria trabalhar 6 dias, lembrando-se do Shabat para o santificar. Após a queda, o suor, as dificuldades do dia a dia de trabalho são consequências do pecado. Antes seria prazer o homem cuidar da criação, tira dela o seu sustento, mas depois da queda, era com suor. A terra iria produzir cardos e abrolhos, seria difícil o trabalho. Mas o Senhor então coloca o descanso, dizendo para o homem: você vai trabalhar com dificuldades, arduamente, mas olhando para o descanso, olhando para o Shabat, lembrando-se do Shabat, do descanso que Deus providenciou para você. Aí você aguenta o tranco, você aguenta o sacrifício, você aguenta o sofrimento, porque você está olhando para a esperança do descanso. É essa a ideia aqui do verso 8, lembrando-se do Shabat para o santificar. O povo deveria trabalhar 6 dias lembrando-se do sábado para o santificar. O Shabat seria o alívio esperado do fardo que a queda impôs ao ser humano. Lembrando-se, ou lembre-se do Shabat, olhe para o Shabat, espere com expectativa o descanso prometido de Deus. Você já observa que esse mandamento vai além da questão do trabalho. Ele aponta para uma esperança futura. Agora, digo a você, não olhe só para o trabalho de 6 dias. Deus não iria dar um mandamento absoluto para tão pouco. A gente sabe que toda a lei aponta para o Messias, para a sua obra. Cristo é o verdadeiro sentido e cumprimento da lei. Ele mesmo disse: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E a ideia de cumprir não é somente de obedecê-la. A ideia de cumpri-la ele veio dar sentido à lei. Ele veio preencher a lei. Ele veio dar significado à lei. Ele veio dar completude à lei. A lei se resume em Cristo, aponta para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento olhava para frente. Todos os sacrifícios, todos os rituais cerimoniais apontam para quando Jesus vir. O Messias de Israel viria e tudo mais se tornaria sombra. Não temos mais que sacrificar um novilho para chegar diante de Deus com arrependimento, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. É isso que João Batista entende e afirma para o povo: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí todo o significado da lei cerimonial do Antigo Testamento. Não precisamos mais sacrificar animais, ele será sacrificado de forma definitiva. Hebreus diz que sangue de animais não perdoa os nossos pecados. Mas o que perdoava os nossos pecados? O nosso ato de obediência ao sacrifício enquanto o Cordeiro de Deus não viesse. Toda a lei, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus.
Os judeus ansiavam pelo cumprimento das promessas, quando os seus pecados e as consequências seriam tiradas. Quando a queda aconteceu, o que é que Deus prometeu? Lá em Gênesis 3,15, viria um, nascido da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. É o primeiro texto messiânico, a primeira promessa que trata do Messias, da intenção de Deus de redimir o seu povo. O que é que Simeão, quando vê José e Maria se aproximar do templo para trazer o menino Jesus para ser circuncidado, o que é que ele afirma? Como um judeu que cria, que esperava o cumprimento das promessas, ele toma o menino nos braços e ele diz a Deus: Senhor, pode me levar em paz agora, porque os meus olhos viram a consolação de Israel. Era isso que ele esperava, era isso que o povo esperava, o cumprimento da promessa. É isso que o Shabat aponta. O Shabat, o descanso, apontava para Cristo, para a sua obra, para a sua ressurreição, para a sua vitória. Ele venceu a morte já não mais tem domínio sobre nós. O inferno foi vencido. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá. Esse é o cumprimento do Shabat. Nós vivemos a nossa vida cristã lutando contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Nós lutamos contra essa natureza pecaminosa que habita em nós. É uma guerra todo dia, mas fazemos isso na esperança do dia do Senhor chegar. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa garantia, de que apesar de muitas vezes fracassarmos na nossa caminhada, temos a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, o coração de um crente sincero canta, grita: Maranata, vem Jesus, concluir a obra, trazer o descanso final, absoluto ao nosso sofrimento. Esse é o sentido do Shabat para o judeu. É isso que a Bíblia nos ensina. O Shabat foi plenamente cumprido na ressurreição de Cristo. Por esta razão, os discípulos começaram a guardar o primeiro dia da semana e não mais o sétimo dia. Isso não é invenção do cristianismo. Venha, eu lhe convido a observar comigo a Escritura, o Novo Testamento, de como houve essa compreensão dos discípulos, de como eles começaram a guardar o dia da vitória de Jesus sobre a morte, o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte, que ocorreu numa sexta-feira. Passou o sábado sob o domínio da morte e ressurgiu vitorioso ao terceiro dia, o primeiro da semana, apontando para uma nova criação, pela redenção realizada na cruz do Calvário. Essa é a razão para os discípulos guardarem o primeiro dia, ao qual passou a ser chamado o dia do Senhor, o dia da vitória do Senhor sobre a morte, o dia que a morte não teve domínio sobre ele, o dia que ele ressurgiu dos mortos. Para corroborar isso na consciência de seus discípulos, vejamos algumas coisas aqui no Novo Testamento. Jesus passou a aparecer ressurreto para os seus discípulos diversas vezes, porém sempre no primeiro dia da semana. Se você não observou isso, eu convido você a olhar para a Escritura. Abra em João capítulo 20, versículo 1, versículo 19, versículo 26. Vejam Jesus aparecendo aos seus discípulos após a sua ressurreição. Diz lá o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Veja o verso 19 comigo, do mesmo capítulo 20. Diz lá o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana,
Estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. Veja o versículo 26 do mesmo capítulo 20 de João. Diz lá o texto: passado 8 dias após essa primeira aparição, passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, no primeiro dia da semana, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo se dirigiu a Tomé: põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Primeiro dia da semana. Jesus só aparecia durante 50 dias. Desde a sua ressurreição até a sua ascensão e até o Pentecostes. Passou 40 dias aparecendo aos discípulos, mas não todos os dias. Sempre no primeiro dia da semana. Para colocar na consciência deles o sentido e o significado do Shabat, para que ele apontava. Mas vamos mais. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes ocorreu no primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos, buscando a Deus. Atos capítulo 2, versículo 1. Corroborado com Levíticos, capítulo 23, versículo 15 a 16, que fala que o Pentecostes acontecia sempre no primeiro dia da semana. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu o lugar. E você vai estudar no Antigo Testamento, quando é que se celebrava o Pentecostes. E você vai encontrar Levíticos, capítulo 23, verso 15 e 16, primeiro dia da semana. Lá diz: contem 7 semanas a partir do dia imediato ao Shabat, e vocês vão celebrar o Pentecostes. Os apóstolos e os discípulos se reuniam para ouvir a palavra e partir o pão no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículo 7, diz lá o texto, Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Vocês conhecem a história, o rapaz caiu lá do terceiro andar, morreu, e Paulo foi lá e o ressuscitou, orou por ele. Ofertas eram recolhidas em culto solene para os necessitados no primeiro dia da semana. Abra em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, e você vai ver isso, a prática dos cristãos em se reunir solenemente para cultuar a Deus, sempre no primeiro dia da semana. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, diz lá o texto: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E Paulo dando orientações aos coríntios para recolher as ofertas para os irmãos necessitados da Judéia, no primeiro dia da semana. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João estava em espírito no dia do Senhor, quando recebeu a revelação do Apocalipse. A estrutura do texto em particular indica que aquele dia pertencia a Deus. Apocalipse capítulo 1, estando eu no primeiro dia da semana, diz ele, no dia do Senhor, né, passou a ser chamado assim. Nos Estados Unidos se usa essa expressão, o Lord's Day, né? É o dia do Senhor. Aqui no Brasil a gente não tem isso, é um domingo, né? Que, se você for atrás da razão disso, é uma palavra ligada ao latim,
que é o Dominus, que é dia do Senhor. Então, pegamos o sábado, transliterado do hebraico, e pegamos o domingo, transliterado do latim, né? Na nossa língua portuguesa. Inácio de Antioquia, um contemporâneo de João, que viveu ainda no final do primeiro século, para o início do segundo século, ele diz o seguinte nos seus escritos, abre aspas, deixe todo aquele que realmente ama a Cristo santificar o dia do Senhor, dia principal para os cristãos, fecha aspas. Então, alguém tão próximo ainda aos apóstolos, né, se referindo a esse dia, o dia do Senhor, o dia em que Cristo venceu a morte. E por fim, os judeus não pensavam no Shabat como apenas um dia de descanso físico, ou mesmo um dia apenas de adoração, mas no dia em que Deus aniquilaria o pecado e a condenação pela morte do seu Filho. É a expressão de Simeão em Lucas capítulo 2, verso 25 a 32. Então, diante de tudo isso que nós vimos aqui, a que conclusão e aplicações podemos chegar sobre o Shabat? O Shabat quer dizer satisfação, realização e alegria sobre um trabalho digno e honesto, completado. O profeta Isaías, falando da obra de Cristo, quando apresenta ele como um servo sofredor, que olhavam para ele e não viam beleza alguma, ele estava transfigurado de tanto sofrimento. O castigo que hoje nos traz a paz estava sendo derramado sobre ele. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Mas ele viu com satisfação o resultado do seu trabalho naqueles que foram salvos. Essa é a ideia de satisfação, de completude, de alegria, por um trabalho sofrido, mas realizado. Mas também o Shabat significa descanso físico, sim, porque nós precisamos, Deus separou para o nosso bem. Você vai trabalhar e fazer toda a sua obra em 6 dias, mas você vai separar um dia para descansar. Você vai separar um dia para estar em minha presença. Você vai separar um dia para contemplar a sua semana de trabalho, seu esforço, seu sacrifício, o que você conseguiu, o que você conquistou, o que você produziu. Tenha prazer nisso. Não é? Assim como Deus teve prazer na criação e nos confiou a administrar a criação. O trabalho é algo digno que Deus deu ao homem para viver com dignidade. Esses dias, hoje mesmo, eu estava vendo uma entrevista com aquele dono da Tesla, Elon Musk, né? E ele estava, na entrevista, ele estava dizendo, olha, é inevitável que os robôs assumam o controle da produção. Isso vai acontecer de forma geral e é inevitável isso acontecer. O que vai gerar uma demissão e desemprego em massa para a população mundial. Vai ser algo triste, mas a riqueza e a rapidez com que vai ser feita produção vai baratear as coisas e vai dar condições para que se levante um fundo de sustento para as pessoas desempregadas em massa no mundo. Ele falou de um valor como se fosse um valor igualitário para todas as pessoas que estarão desempregadas, que não terão mercado de trabalho por causa do domínio das máquinas. Mas ele disse, o problema não é esse. Isso já é um problema, porque isso vai colocar todo mundo no mesmo nível patamar de você ter somente o que comer, o que vestir. A gente deve estar satisfeito com isso, né? Diz a palavra de Deus. Porém, ninguém vai mais conseguir avançar e produzir. A grande massa da população vai viver de um favor, de uma aposentadoria compulsória, porque não haverá mais
trabalho. Mas aí ele coloca uma outra coisa, ele diz, o problema não é esse. Por que vai se gerar riqueza para isso? Aqueles poucos que dominam, né, o mundo, vai usar dessa misericórdia para com a grande população em massa que não vai ter trabalho. Mas o problema não é esse. O problema é que o trabalho dá significado à vida. E um homem que não tem trabalho, ele perde esse senso de valor e de dignidade. Esse é o grande problema, ele falou. E claro, quem criou o trabalho para a dignidade humana foi Deus. E eu devo valorizar isso. E trabalhar com afinco, com sacrifício, com esforço, mas lembrando do descanso, para que eu possa ter alívio e para que eu possa tirar esse dia para ter comunhão com o meu Deus, sem qualquer outra preocupação. O Shabat também quer dizer celebração, gratidão e lembrança renovada da ressurreição de Cristo. E também renovação da esperança de uma nova criação que virá. E também, e por fim, viver na expectativa da segunda vinda do Senhor, quando o nosso Shabat, o nosso descanso, será pleno e completo. Eu sempre digo que nós vivemos as fases da salvação, que a gente deve entender bem isso na nossa vida. Há uma fase que foi passada na minha vida, há 41 anos atrás, eu conheci a Cristo, eu fui alcançado pela graça, e eu fui justificado da minha culpa e pecado. Já não há mais condenação sobre mim. Eu fui salvo da culpa do pecado que era sobre mim. Mas ainda não me livrei da natureza pecaminosa. Desde lá, até a minha morte ou até a volta de Cristo, eu vou viver o aspecto presente da minha salvação, que é a santificação. Na certeza de que aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a minha esperança. Porque se eu depender da minha força, eu vou desistir. Porque eu vou cair. Porque eu vou tropeçar. Porque eu não sou suficiente. É pela graça, do começo até o fim. Mas eu vivo a santificação e entendo a palavra e o conselho de Paulo. Cláudio, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, na certeza de que é Deus quem opera em você o querer e o realizar. O que Paulo está falando? Ele está falando que salvação se desenvolve, salvação como justificação? De forma nenhuma, não é isso que Paulo está falando. Paulo já disse aos romanos que uma vez que nós fomos justificados em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre nós. Ele está falando da minha santificação, que eu tenho que ralar, que eu tenho que orar, que eu tenho que me agarrar aos meios de graça que Deus me concedeu para vencer a natureza pecaminosa que há em mim. E que isso aqui há um esforço, há uma luta, porque eu nasci de novo, porque eu fui regenerado, porque eu sou uma nova criatura. É o aspecto presente da minha salvação, a santificação, né? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu preciso ser mais crente hoje do que fui ontem. E eu tenho certeza que serei mais crente amanhã do que sou hoje. Isso é um processo de santificação que o Espírito de Deus opera em minha vida. Aquele que foi justificado vai viver a santificação, porque sem santificação ninguém será glorificado. E aqui é o aspecto futuro. O aspecto passado, eu fui salvo da culpa. O aspecto presente, eu estou sendo salvo do poder do pecado sobre mim. Ele vai perder força, ele vai enfraquecer, eu vou ficar mais forte a cada dia, eu vou vencer o pecado a cada dia. É o aspecto presente. E o aspecto futuro, esse é o que a gente espera, esse é o Shabat, esse é o descanso, quando Cristo voltar, ou quando eu partir. Aí sim, eu serei definitivamente salvo da presença do pecado, não haverá mais pecado em minha vida, né? Fui salvo da culpa, estou sendo salvo do poder do pecado e serei salvo definitivamente da presença do pecado em mim. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais luta, ali não haverá mais sofrimento. É o aspecto futuro da nossa salvação, a glorificação.
né? Justificação, santificação, glorificação. Esse é o pacote da salvação na minha vida e na sua vida. A gente está aqui lutando em santificação, a gente está caminhando, né? A gente vai ter mais vitória do que derrota, mas vai ter derrotas. E a gente vai ter que levantar, sacudir o pó, como Paulo diz, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, avançando para aquelas coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso Shabat completo, quando Cristo voltar. Ali nós gozaremos para sempre os céus com o Senhor. Devemos viver na expectativa da segunda vinda do Senhor Jesus, quando o nosso descanso será pleno e completo. É disso que trata o quarto mandamento, né? E quando a gente entende isso, aí a gente celebra a vitória de Jesus. Essa é a minha esperança. Nós somos convidados todos os domingos para estar diante de Deus. A gente descansa da luta da semana e a gente vem glorificar a Deus por aquilo que Ele fez por nós, que se não fosse isso, estaríamos todos perdidos. A razão do culto é essa, é um encontro com Deus. Deus nos convida a isso, para estar na sua presença. Quando é que devemos adorar a Deus? No dia que Ele separou e santificou, para que a gente celebre o Shabat, para que a gente olhe para o futuro, para que a gente alimente esperança, para que a gente seja renovado em nossas forças, para lutar contra o mundo, contra o diabo e contra o pecado. É isso que Deus nos chama a viver, para a honra e glória do Senhor. Então aqui eu espero que você já tenha no coração certo do que trata a primeira tábua da lei. É o nosso relacionamento com Deus Criador. A quem devemos adorar? A Ele somente. Por isso eu devo examinar o meu coração, para ver se há outro Deus aqui, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Como eu devo adorá-lo? Em espírito e em verdade, não através da minha imaginação, mas através da palavra. Qual a atitude que deve ter no meu coração na presença de Deus? De reverência e de santo temor. Não tratar as coisas de Deus com leviandade. Não tentar viver uma religião para inglês ver. Porque Deus conhece o meu coração, sabe da minha vida. A palavra nem me chegou à boca e Ele conhece tudo que vai na minha alma. Não devo tomar o nome de Deus em vão, mas tratar com santa reverência. E por fim, quando devo fazer isso? No dia do Senhor, que Ele separou para que a gente celebre a vitória de Jesus sobre a morte. Para que a gente se chegue a Ele com o coração grato por aquilo que Ele fez. Amém.